Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Rohr-Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatar a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 20 de setembro de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 37 da 28ª sessão ordinária do exercício de 2021 e 38 da 4ª sessão extraordinária de 2021. Registro das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura e discussão do requerimento de licença número 07/2021. Leitura dos projetos de leis 34 e 35/2021, vindos do Executivo. Leitura da moção de apelo número 10/2021. Leitura e discussão da indicação número 22/2021. No grande expediente, temos inscrito a vereadora Irmir Rohr-Schneiders, que vai falar sobre atuação de vereadora e agradecimentos. Na ordem do dia temos primeira discussão e votação dos projetos de lei número 04, 05 e 06/2021. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 37/2021, da 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 13 de setembro de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloca em discussão a ata número 37/2021. A palavra está livre. Coloca a ata número 37/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Coloca para apreciação a ata número 38/2021, da 4ª sessão extraordinária realizada no dia 13 de setembro de 2021. Peço novamente a dispensa da leitura da ata. Dispensar a leitura, coloca em discussão a ata número 38/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 38/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 151/2021. Iporã do Oeste, 17 de setembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho me manifestar acerca do pedido de informação número 03/2021, de autoria da vereadora Irmir Rohr-Schneiders. Cumpre informar que o município de Iporã do Oeste possui duas áreas industriais, uma localizada na linha cabeceira do Taquaruçu e outra na linha Jundiá. Na atual gestão, estão em tramitação vários projetos visando a doação de área voltada ao incentivo para a instalação de novas empresas, sendo que as mais adiantadas são as das empresas Ruschel Indústria e Comércio de Estofados Limitada ME, instalada na área industrial da linha cabeceira do Taquaruçu há mais de 10 anos, e Elmo Kist Eireli, os quais estão em vias de registro de cartório. Estão em trâmite os
pleitos das empresas Dume, Indústria de Plásticos Ecológicos Limitada, e a empresa Ultravolt Limitada e Instalação Hoffman Limitada. Ressaltamos que há empresas instaladas que ainda não receberam a doação dos imóveis. É o caso da Rogate Planejados, instalado na linha cabeceira do Taquaruçu. Na gestão anterior foram contempladas as empresas Kraft e Ruchansky, Cia e Becker e Bonen. Todas as deliberações acerca do tema são debatidos e deliberados pelo DEL-CDI. CDL deve ser, ou CDI, no que diz respeito à disponibilidade de áreas. Esta é a minha manifestação. E por Oeste, 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Ofício GP número 152/2021. E por Oeste, 17 de setembro de 2021, Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Oeste. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho me manifestar acerca do pedido de informação número 04/2021, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Marques e Hermir Rohrschneiders. Compete informar que em 31 de dezembro de 2016, o saldo existente na conta do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, FMRH, era do montante de R$ 422.661,79. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo nas respectivas contas foi de R$ 68.189,51. Durante o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, foram destinados recursos diretamente pagos através das contas do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, por meio do decreto do montante da ordem de R$ 114.119,97. Vale destacar que não constam registro de investimentos na construção de novas habitações, nem o número de famílias contempladas. Cumpre informar que o montante de R$ 448 mil foram suplementados para dotações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano. As suplementações se deram com alegações de serem recursos do superávit financeiro de exercício anterior. E anexo cópia dos extratos da conta do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, FMRH, e dos decretos de suplementação. Esta é a minha manifestação. E por Oeste, 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Está anexo o relatório no caso. Ofício GP número 153/2021. E por Oeste, Santa Catarina, 14 de setembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E por Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, considerando o termo de cessão de servidor público do Poder Legislativo para prestar serviços em caráter temporário ao Poder Executivo, celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo em 2 de junho de 2021, com base na Lei Municipal 1879, de 14 de novembro de 2019, com vigência até 31 de agosto, vimos por meio do presente solicitar a prorrogação do referido, com data retroativa a 1º de setembro até a data de 26 de novembro de 2021, haja vista que a servidora do quadro do município encarregada pelo setor de recursos humanos está gozando licença maternidade, seguido de férias adquiridas em período anterior, e deverá retornar aos trabalhos em 3 de novembro. No entanto, é importante frisar que, por se tratar de setor sensível, é importante que a servidora, a hora requerida, dê suporte inicial para a servidora que irá retomar os trabalhos para o bom andamento dos trabalhos do setor. Sem mais para o momento, no aguardo do diferimento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada e distinta consideração. Adélio Marques, prefeito. Ofício GP número 155/2021. E por Oeste, 17 de setembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para esta Casa de Leis as seguintes proposituras para apreciação e votação. Projeto de lei que ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de Segurança Alimentar,
atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. Projeto de lei que altera a Lei número 733, de 24 de abril de 2000, e que dispõe sobre a afetação de partes do lote urbano número 123, da quadra número 11, matrícula 5.221, do livro número 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí, para alargamento da Rua Jundiá, prolongamento da Rua Santo Antônio, destinação da área remanescente para estacionamento público e da outras providências. Encaminho anexo também os ofícios número GP número 151 e 152, resposta dos pedidos de informação 3 e 4, respectivamente. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Peço ao secretário para que faça a leitura do requerimento de licença número 07/2021. Requerimento número 07/2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Darcy José de Souza, vereador ocupante da cadeira nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente, por meio do presente, com amparo no artigo 55, inciso 6º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerer seja concedida licença temporária do Legislativo Municipal pelo período de 30 dias, a contar de 1º de outubro de 2021, a fim de tratar de assuntos de interesse particular. Pelo exposto, Vossa Excelência poderá convocar o primeiro suplente para a vaga na Câmara Municipal de Vereadores durante o período de minha licença. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Nesses termos, espera deferimento e Porã do Oeste, 13 de setembro de 2021, Darcy de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento a recém-lido. A palavra está livre. Vereador Darcy. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, nossa colega vereadora, os demais vereadores, servidores e o Rafael, que se faz presente aqui. A gente fez esse requerimento para dar oportunidade ao suplente, né? Porque o suplente, todos eles, ninguém consegue se eleger sozinho, né? Então, a gente, um precisa do outro. E dá oportunidade para ele, para também que faça um bom trabalho. É 30 dias só, mas dá para apresentar várias ideias e várias, talvez, indicações aqui nessa casa. É isso, presidente. Continua livre a palavra. O requerimento de licença 07/2021 será acatado e será concedida a licença ao vereador. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 34/2021. Projeto de lei número 34/2021. Ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal e Interestadual dos Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. O prefeito municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 12º da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas em todos os seus termos as alterações realizadas no protocolo de intenções do consórcio público denominado de Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD,
firmado entre este município e o consórcio mediante autorização da Lei Municipal 1254, de 1º de dezembro de 2008. Artigo 2º. O texto consolidado de segunda alteração no protocolo de intenções está publicado nas páginas número 2240 /2271 da edição número 3616 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, DOMC, Santa Catarina, edição de 9 de setembro de 2021, disponível em http://edição.dom.sc.gov.br/2021/09/1631-206875, edição 3616, assinada PDF, e nas páginas número 788/789 da edição extra, número 3618, edição extra número 3618, em 11 de setembro de 2021, disponível em https://edição.dom.sc.gov.br/2021/09/1631-37-3409, edição extra 3618, assinada PDF. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E por ando este, em 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, CONSAD, e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A presente propositura visa ratificar a segunda alteração do protocolo de intenções do consórcio CONSAD, haja vista a necessidade de que a adequação da legislação se faz necessária e é exigência legal para que a entidade possa desenvolver suas atividades com regularidade. Em anexo, ofício do CONSAD esclarecendo e reforçando a importância da aprovação da matéria. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E por ando este, 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Anexo, então, o ofício do CONSAD, que também ficará à disposição junto à matéria para, se alguém quiser, tirar essas dúvidas. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 35/2021. Projeto de lei número 035/2021. Altera a lei número 733, de 24 de abril de 2000, e dispõe sobre a afetação de partes do lote urbano número 123, da quadra 11, da matrícula 5221, do livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí, para alargamento da Rua Jundiá, prolongamento da Rua Santo Antônio, destinação de área remanescente para estacionamento público e da outras providências. O prefeito de Porã Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 733, de 24 de abril de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a adquirir os lotes urbanos número 123, com área de 790 metros quadrados, e o lote número 528, com área de 630 metros quadrados, da quadra 11, situados entre a Rua Jundiá e a Rua Teutônia, na sede deste município, pelo valor de avaliação. Artigo 2º. Fica acrescido parágrafo único no artigo 1º da Lei 733, de 24 de abril de 2000, com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único.
até projeção e planejamento de utilização dos terrenos a serem adquiridos, ficarão estes qualificados como bens dominicais, sob o conceito estabelecido no inciso 3º do artigo 99 do Código Civil Brasileiro. Artigo 3º. Fica desafetado na condição de bem dominical o lote urbano número 123 da quadra 11 com frente para a Rua Jundiá, situado na sede do município com área de 790 metros quadrados, objeto da matrícula número 5221 do livro número 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí, para atender às seguintes finalidades. Fica afetada a área de 448 metros quadrados, 448,13 decímetros quadrados e qualificada com a condição de bem de uso comum do povo, Código Civil Brasileiro, artigo 99, inciso 1º, destinada ao prolongamento da Rua Santo Antônio, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, em 13,35 metros, com uma ponte sobre uma sanga, prolongamento da Rua Santo Antônio. Sul, em 13 metros, com a Rua Jundiá. Leste, 32,16, com o lote 102 da quadra número 11. Oeste, em 34,07 metros, com o lote urbano número 123 da quadra 11. Segundo, fica afetada a área de 77,85 metros quadrados e decímetros 77 metros e 85 decímetros quadrados e qualificada com a condição de bem de uso comum do povo, Código Civil Brasileiro, artigo 99, inciso 1º, destinada ao alargamento da Rua Jundiá com as seguintes medidas e confrontações. Norte, em 8,45 metros, com o lote número 123 da quadra número 11, e em 13 metros, com uma secção transversal perpendicular da Rua Santo Antônio. Sul, em 21,45 metros, com uma secção longitudinal da Rua Jundiá. Leste, em 3,54 metros, com uma secção transversal perpendicular da Rua Jundiá. Oeste, em 3,34 metros, com uma secção transversal oblíqua da Rua Jundiá. Terceiro, fica afetada a área de 232 metros e 40 decímetros quadrados, sem edificações e qualificada com a condição de bem de uso comum, Código Civil Brasileiro, comum do povo, Código Civil Brasileiro, artigo 99, inciso 1º, destinada a estacionamento público, que vigorará com a determinação de lote urbano número 123, da quadra 11, com frente para a Rua Jundiá, com as seguintes confrontações e medidas. Norte, em 5 metros, com uma sanga. Sul, em 8,45 metros, com a Rua Jundiá. Leste, em 34,07, com a Rua Santo Antônio. Oeste, em 35,96 metros, com o lote urbano 145 da mesma quadra. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 5º. Fica revogada a Lei 1935, de 17 de junho de 2021. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Porã do Oeste, 17 de setembro de 2021. Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que altera a Lei nº 733, de 24 de abril de 2000, e dispõe sobre a afetação de partes do lote urbano número 123 da quadra 11, matrícula 5221 do livro número 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí para alargamento da Rua Jundiá, prolongamento da Rua Santo Antônio, destinação da área remanescente para o estacionamento público e da outras providências para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental.
O município de Porã do Oeste adquiriu, mediante autorização legislativa, Lei número 733, de 24 de abril de 2000, o lote urbano número 123 da quadra número 11 da Rua Jundiá, com finalidade de efetuar a abertura e prolongamento da Rua Santo Antônio. Ocorre que o lote urbano foi adquirido, a rua devidamente aberta e pavimentada, mas nunca destinado de forma oficial com os devidos registros em cartório. Visando regularizar a questão, o Executivo Municipal enviou a esta Casa Legislativa o projeto aprovado por esta Casa, que resultou na Lei 1935, de 17 de junho de 2021. Acontece que o Cartório de Registro de Imóveis apontou que o procedimento correto, a terminologia empregada, não deve ser o desmembramento, razão pela qual vimos a esta Casa encaminhar matéria que corrige o procedimento a ser empregado para a devida regularização perante o Cartório de Registro de Imóveis da comarca, razão pela qual encaminhamos a presente propositura. Esta, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja aprovado que seja apreciado e aprovado na forma regimental. E Porã do Oeste, 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Acompanhe o memorial descritivo para quem quiser tirar as dúvidas. Os projetos de leis 34 e 35/2021 ficam baixados para as comissões devidas para parecer na forma regimental. Peço ao vice-secretário, vereador Osni, para que faça a leitura da moção de apelo número 10/2021, de proposição do vereador Paulo Sérgio Marques. Moção de apelo número 10/2021. Para que o Sistema Único de Saúde, através dos hospitais e clínicas credenciadas, retomem com urgência a realização dos procedimentos eletivos na área da saúde pública. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador Paulo Sérgio Marques e demais vereadores apoiadores, abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresentam e requerem seja encaminhada a presente moção de apelo para as seguintes autoridades: ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, ao excelentíssimo senhor André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, à gerente regional da Saúde, Andréia Lopes, nas seguintes considerações e termos: para que o Sistema Único de Saúde, através dos hospitais e clínicas credenciadas, retomem com urgência os procedimentos eletivos na área da saúde pública. Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2021. Paulo Sérgio Marques, vereador, e demais vereadores apoiadores. Justificativa. Considerando a suspensão da realização de procedimentos e cirurgias eletivas em consequência da superlotação dos hospitais e a sobrecarga dos profissionais da saúde no atendimento prioritário de pessoas acometidas pela Covid-19, além de considerar o risco iminente de contaminação. Considerando que o sistema de saúde não tem conseguido atender com eficácia necessária os procedimentos eletivos e a situação se agravou ainda mais com a pandemia da Covid-19, aumentando consideravelmente a fila de espera, o que torna urgente a retomada dos procedimentos eletivos. Considerando que a demora no atendimento de cirurgias eletivas pode trazer graves prejuízos aos pacientes, além de congestionar cada vez mais o sistema de saúde. Considerando a queda das internações nas unidades de tratamento intensivo, UTIs, e leitos hospitalares destinados ao tratamento da Covid-19, devido ao avanço da vacinação. A maior pressão que existe nesse momento nas secretarias municipais de saúde é a demanda por procedimentos eletivos. Considerando que os procedimentos eletivos poderão ser
retomados de forma escalonada e com critérios de prioridade. Considerando que os hospitais e estabelecimentos de saúde poderão estabelecer protocolos de segurança contra a disseminação do coronavírus, requer moção de apelo no seguinte termo: a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição do vereador Paulo Sérgio Marques, que apela a autoridades estaduais acima mencionadas, providências que o Sistema Único de Saúde, através dos hospitais e clínicas credenciadas, retomem com urgência aos procedimentos eletivos na área da saúde pública. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2021, Paulo Sérgio Marques, vereador, e demais vereadores apoiadores. A moção de apelo 10/2021 fica baixada para a comissão devida para aparecer na forma regimental. Peço ao vice-secretário vereador Osni para que faça a leitura da indicação número 22/2021, de proposição do vereador Paulo Sérgio Marques. Indicação número 22/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências necessárias visando o alargamento do bueiro localizado na estrada municipal de linha Monte Maria, neste município, próximo à residência da família de Carlos Bisdorf. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências necessárias visando o alargamento do bueiro localizado na estrada municipal de linha Monte Maria, neste município, próxima à residência da família de Carlos Bisdorf. Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de setembro de 2021, Paulo Sérgio Marques, vereador. Justificativa. Ruas, avenidas, estradas são elementos vitais para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no município. É um conjunto que constitui o principal suporte físico para a mobilidade. É um espaço público essencial para assegurar aos cidadãos o direito de ir e vir, mas também essenciais para o setor econômico no transporte da produção. Estradas em bom estado de conservação garantem aos usuários maior segurança e tranquilidade no trânsito. A estrada, trecho mencionado nesta indicação, contém um bueiro próximo à residência de Carlos Bisdorf e este estreita a estrada geral em aproximadamente 2 metros. Neste ponto da estrada, a visibilidade está dificultada. Além disto, o bueiro, objeto dessa indicação, localiza-se numa curva e com a pouca visibilidade não oferece segurança aos motoristas que ali trafegam. Dessa forma, sugere-se a colocação de mais 2 tubos de concreto de 1 metro para alargar a estrada neste ponto e melhorar a visibilidade e segurança. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população residente no município e de podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima. Atenciosamente, Paulo Sérgio Marques, vereador. Coloco em discussão a indicação número 22/2021. A palavra está livre. Vereador Paulo. Senhor presidente, eu quero saudar aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, ao nosso munícipe Rafael Trevisan, que se faz presente, e também a quem nos acompanha de forma virtual. Inicialmente eu quero fazer um registro e deixar os parabéns para a equipe do DRM, que vem trabalhando na melhoria das estradas. Eu sei que os desafios são grandes. Primeiro a gente tinha uma situação mais de seca e também tem dias que não é possível fazer os serviços, que a chuva também atrapalha os últimos dias.
e de forma geral estão fazendo um bom trabalho. Mas especificamente esse trecho da linha Monte Maria, eu acredito que todos os vereadores aqui são conhecedores do local ao qual eu me refiro. Logo na descida de Monte Maria, quando tu chega na propriedade de Carlos Bistorff, tem um lajeado ali, o lajeado Monte Maria, e logo depois ele é seguido de uma curva que dá acesso à propriedade da Adair e Carlos Preuss. E é numa curva, e por vezes eu já quase me envolvi em acidentes aí trabalhando. E a gente sabe que a comunidade de Monte Maria, Macucuzinho, é uma região bastante produtora, né? Muito trânsito de caminhões, ali nós temos vários, né? Produção de chiqueirão, nós temos uma indústria grande ali, a Industrial Macucuzinho, né? E não são apenas carros pequenos, então temos carretas que trafegam ali, temos caminhões truques, e esse alargamento visa dar mais segurança. E eu acredito que o Executivo, a quem a gente tem semanalmente conversado, também com o Rafael, tem acatado várias das nossas sugestões, e também estou fazendo esta indicação por aqui para que fique registrada. Então, agradeço e peço a colaboração dos demais vereadores. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel. Saúdo o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, e ao Rafael Popular Pocho, que se faz presente aí, e também a todos que nos assistem de forma virtual. Bom, sobre a indicação, né, eu como morador da comunidade Linha Monte Maria, vejo que ela é bastante plausível, é uma indicação bem válida, né, que realmente ali é mais estreita a estrada, tem, como o colega já citou, né, eu acho que ela vem bem de encontro com aquilo que a gente propõe, né. Mas eu tenho que colocar alguma situação aqui que me deixa um pouco pensativo referente a essa questão, que quando nós entramos com indicação no nosso partido, nós sempre somos questionados, e a maioria das vezes já foram tratados como as pessoas lá do Poder Executivo. Então, fica a dúvida, o porquê que esse não foi, né? Então, até teve colegas que me vierem dizer que estavam querendo me atingir e tudo mais, mas, enfim, não é esse tipo de política que eu pratico, e eu acho que a gente tem que crer por aquilo que a gente... trabalhar por aquilo que a gente crê que é o bom para o município, né? Então, aproveito já e falo que ali a questão é bastante necessária. Além disso, né, uma questão que eu vou tratar diretamente com o secretário, que eu acho que ali, se for mexer, que tem que aumentar os bueiros. Por ser morador ali, eu sei que ali, em dias de chuva, vai por cima. Então, já é uma questão que eu acho que também é válida para essa indicação. No mais, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Então, a indicação será acatada e encaminhada para as devidas providências. No grande expediente, para se pronunciar, convido a vereadora Irmir Rohr-Schneider, que vai falar sobre o trabalho de vereador e agradecimentos. Quero saudar aqui o presidente Mário, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, ao presente Rafael e também aos internautas que nos acompanham de forma virtual. O que me traz à tribuna hoje é falar um pouco dos trabalhos que a gente vem acompanhando enquanto vereadora. Então, eu vou pedir licença para tirar a máscara, que aqui a gente está protegido. Ali eu quero trazer várias situações das quais eu participo de reuniões e encontros que são promovidos pela municipalidade, e em questões onde a Câmara de Vereadores indica vereador para representar a Câmara de Vereadores. Então, no dia 10/9, a gente teve uma reunião que era com o nome da Primeira em Tour. Era o primeiro encontro com as famílias que hoje já têm disponibilidade de turismo, de receber turistas no nosso município.
e novos projetos que estão vindo. Então, como todos aqui são conhecedores, nós temos o Plano Municipal do Turismo e sabemos que temos muito para trabalhar nesse plano. Então, teve essa reunião, teve esse debate, houve também a apresentação de um case de sucesso da Karine Babic, lá de Itapiranga, que eles têm turismo rural, e ela apresentou a todo esse grupo de pessoas ali presentes como é que se dá o turismo rural especificamente e toda a questão do turismo. Então, teve participação de várias empresas, vários núcleos familiares que têm interesse. Então, a Prefeitura está se colocando à disposição também para estar auxiliando essas empresas a fomentar os seus negócios aqui dentro do município. Também no dia 15/9, eu participei da reunião do CONSAG, que é o Conselho de Segurança aqui do município, como representante das mulheres na política, onde foi debatido e colocado em pauta a questão do calendário anual do que o CONSAG trabalha. Temos aqui o colega Osni, que também representa a Câmara de Vereadores nesse conselho. Então, ali foi debatido de fazer um plano de todo mês estar um tema em evidência de segurança pública aqui no município. Então, como o pessoal vem acompanhando, nós temos a urna itinerante, nós temos também feito já outros trabalhos de conscientização quanto ao golpe, quanto à questão, outras questões policiais que toda a equipe juntos debate esses assuntos e são colocados todo mês em questão. Também nesse dia foi... Não, deixa eu ver, da liberação... Volta um. Não, pode ir para frente, mais um. Isso. Então, nesse mesmo dia, a conselheira Deise Ingrid Schneider, que é embaixadora do Lixo Zero, explanou e fez o convite para toda a sociedade de Porandoeste para o dia 18 de setembro, que era o Dia Mundial da Limpeza, da gente estar fazendo uma ação coletiva em todo o município, as mais diversas formas de limpeza, sendo ela na sua casa, nos seus armários, no seu celular. Às vezes a gente tem muitas coisas lá que não precisa mais, né? Então, todas as formas de limpeza foram trabalhadas a nível mundial e foi passado para esse conselho, que também ajudou a repassar para a sociedade. Então, esse era o banner, era a explicação do Dia Mundial da Limpeza. E também ela aproveitou já a fazer o convite, e aqui eu quero estender o convite a todos os vereadores e lideranças de comunidade do município, que esse ano a gente vai ter a 3ª Semana do Lixo Zero aqui em Porandoeste. Então, está programada para a última semana de outubro, e amanhã, dia 21, às 18h30, lá nos Peixinhos, vai ter um encontro com todas as pessoas interessadas em trabalhar e ajudar nesse projeto. Então, é um projeto muito bonito que vem de encontro assim, a questão ambiental do nosso município, deixar nosso município cada vez mais bonito. Então, também já foi feito esse convite. E também, pode passar, na quinta-feira, a gente teve a revisão do plano diretor aqui de Porandoeste, o Código de Obras. Então, esse é o Conselho do Prodele, onde a gente se reuniu com uma comissão especial que a Prefeitura tem, que nós temos que ver a questão do nosso plano diretor. Todos sabem que está em discussão, e aqui eu quero abrir um parênteses e falar que o Leandro Maragonho e o Berwanger, o engenheiro, eles explanaram muito bem as alterações que estão sendo feitas, e também, assim, essa revisão desse plano é muito grande. Então, a gente sabe que a lei é nacional e é estadual, e o município precisa se adequar à questão legal de como funciona o nosso município. Então, vão ser mais 2 encontros. Esse primeiro, então, era do Código de Obras. Na quinta-feira vai ter um outro encontro com o mesmo grupo, que vai tratar do plano viário do nosso município, que é um tema muito importante também. E o terceiro encontro vai ser o parcelamento do solo e código de postura.
Então, a equipe lá da coordenação das alterações do código pediu que se repassasse à população e também aos colegas vereadores de quem tem alguma sugestão, alguma ideia do que pode ser feito, porque a ideia é de construir coletivo. Às vezes os profissionais lá têm uma ideia, uma ideia de como quer fazer, mas às vezes a população participando se torna mais interessante e mais efetivo. A ideia é de ouvir a população mesmo, então se pede a participação. Pode passar. Essas são fotos de imagens que a gente acabou tendo nesse dia. No dia 18 e 19, sábado e domingo, eu estive participando, acompanhando a Deise, que estava fazendo um estágio na comunidade de São Luís, na propriedade do Vanderlei e da Nair Neitzel. Então, trazer aqui para vocês um agradecimento todo especial a essa família, que eles trabalham lá, acho que a maioria dos vereadores aqui já conhece a propriedade deles, e eles trabalham com a questão das abelhas sem ferão. E nós temos aqui no nosso município já formado um projeto bonito que envolve mais de 30 pessoas hoje já, que é o projeto Caminhos do Mel. Então, é uma galera ali mais jovens e pessoal da cidade, do interior, que estão se unindo para trabalhar a questão das abelhas sem ferão. Então, ali é uma foto de uma reunião que já teve, o projeto de lei já havia vindo para a Câmara, mas a gente sabe que precisa ter uma alteração no código do município para liberar a questão das abelhas dentro da cidade, certo? E ainda no sábado, como era o Dia Mundial da Limpeza, a nossa família fez um mutirão e fomos no bairro Bom Jardim, que é o nosso bairro lá, recolher o lixo lá na sociedade, lá no grupo. E também usamos as mídias sociais para divulgar e conscientizar as pessoas de que se cada um fizesse a sua parte, e ninguém jogasse lixo, ninguém precisava se preocupar com isso. Mas isso a gente sabe também que é um tema muito presente, que a gente tem que estar falando toda vez, sempre, sempre, porque ainda, infelizmente, a nossa população, às vezes, se esquece e faz coisas que não vêm acrescentar ao meio ambiente, e sim prejudicar. Pode passar. Então, aqui eu queria fazer o registro dessas atividades da semana passada, agradecer à Câmara que me indicou e me apoiou em estar representando no Conselho do DEL e do Turismo, e sempre que tiver algum assunto pertinente lá que seja para trazer para a Câmara, eu vou estar usando esse espaço também para repassar aos demais colegas vereadores, porque eu não estou lá como interesse particular, e sim pela Câmara de Vereadores. Fica aqui o registro do meu agradecimento. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ermi, pela explanação do seu rico trabalho, né? E vamos para a ordem do dia. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 04, complementar número 04/2021, que altera dispositivos da lei complementar número 57/2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Porão do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Vereador Paulo. Saúdo novamente o senhor presidente, demais colegas vereadores e a todos que foram citados anteriormente. Então, esse projeto aqui também esteve junto com os próximos dois que estão para votação, fizeram parte da nossa audiência pública. Ele é um projeto bastante técnico, mas que, devido às alterações em lei superior, a nível nacional, a municipalidade teve que se adequar a esse projeto. Ele também visa basicamente aqui, para resumir a quem nos acompanha, ele visa regulamentar a questão do leasing, né, para que aquilo que seja cobrado no município fique aqui uma porcentagem, e também regulariza a questão das construções, da mão de obra, da parte de serviços, das questões de construção. Então, eu
Acho que não ficou muita dúvida em relação a isso nos projetos, os vereadores estiveram presentes, puderam tirar suas dúvidas. Então, sou favorável e também peço a colaboração dos colegas nesse sentido. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 04/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneider. Sim. Mário Reck. Sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Sim. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, foi aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 05/2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor Vereador presidente, Irmir. volto a saudar os já nominados anteriormente. Então, referente ao projeto de lei complementar número 05 de 2021, que institui a contribuição de melhoria e dá outras providências, está em discussão a questão da pavimentação das ruas da nossa cidade. Então, a gente teve uma audiência pública que foi muito boa, considerei aquela audiência pública muito boa, foi convocada através da Comissão de Legislação e Justiça aqui dessa casa, e houve a participação da população. Isso que é importante, a participação da população, porque é de interesse do povo. Então, houve esse encontro, essa reunião, e a população veio lá ouvir, tirar suas dúvidas e participar e dar sugestões. Aí, para nós, vereadores, também fica bem mais fácil aqui a votação, quando a população vem e fala para a gente e entende o que trata esse projeto. Então, como acho que outros colegas também vão colocar, não me ative tanto aos números, mas vão ser várias ruas que vão ser pavimentadas, e também teve recurso do governo empenhado, que são emendas parlamentares, e mais outra contrapartida do governo, emendas parlamentares de parlamentos, e mais o dinheiro do município. Então, dessa forma, entende-se que podemos atingir a mais pessoas no município. Então, uma parte é paga com esse dinheiro público, o resto é diluído entre todas aquelas pessoas que vão ser contempladas. Então, o valor fica mais baixo. E também aqui cabe ressaltar que todos nós, vereadores, lideranças das comunidades e tudo, devemos sempre ir em busca de trazer mais recursos para o nosso município e tentar, de forma harmoniosa, deixar nosso município cada vez melhor, mais bonita a apresentação dele. Então, ali a população também entendeu que asfaltando essas ruas era possível, sim, e cada um contribui com 80% sobre o valor da obra, e assim a nossa cidade fica mais bonita. Peço a colaboração dos colegas vereadores para votarem a favor desse projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Darcy. eu também acho, assim, que esse projeto de pavimentação é um projeto muito bom. Muito bom. O nosso município é carente disso, né? Tanto de pavimentação asfáltica como de calçamento com pedras irregulares, né? Só que eu vejo que 80% é um valor muito alto, né? Você sabe que o nosso município é um município que arrecada muito mesmo, né? O município contribui muito para o nosso município, que arrecada mais de 3 milhões por mês, né? E é o município da nossa região, dos 19 municípios da Miós, que é o que mais cobra, é o município que mais cobra, mais caro, né? Quando o município precisa, né, é Iporã do Oeste, né? Então, eu acho que não é isso que a população queria. Aqui teria que inverter. Eu até coloquei no dia da audiência pública lá, por que não 20% o munícipe e 80% o município pagar? Então, eu sou a favor da pavimentação, tudo, né? Mas isso não é justo, né? Tem aquele que
que pode pagar até à vista, né? Vai receber 10% de desconto, mas vai ter aquele que vai sofrer para pagar, pois ele também já pagou o calçamento e vai ter que pagar mais 80%, né? Eu acho que não é justo, né? Teve um munícipe que me disse, o município vai investir 650 em pavimentação. O que é 650 mil para Iporã, né? E o munícipe vai ter que pagar 80%. Ora, gente, nós temos que ver onde é que está o dinheiro do nosso município que arrecada, né? Ele tem que ser em benefício da população, né? E ali a população não tem benefício nenhum, né? Porque, como eu digo, né? Prefeito não faz asfalto, né? Prefeito manda fazer. Quem paga é a população. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osni. Cumprimentando o presidente, senhor Mário, a vice, dona Ermi, demais vereadores dessa casa, os funcionários, ao Rafael, que se encontra aqui como assistente, aos internautas que nos acompanham das suas casas. Que nem o vereador Darcy colocou, né? Quando falamos em contribuição de melhorias, o assunto sempre ele gera polêmicas e muitas vezes até divergência de ideias, né? Nesse projeto de lei complementar, temos uma significativa ajuda de emendas parlamentares, que somam no valor de R$450 mil, que será batida no investimento total de R$1.040.000, sendo que a contribuição que os beneficiários dos lotes terão que arcar, ela será reduzida em torno de 40%. Por isso, acredito que é bem viável a aprovação desse projeto, porque já tem, então, esse abatimento, né? Sendo que as dúvidas que também haviam aqueles dias foram sanadas e esclarecidas também na audiência pública, que eu acredito que, assim, foi bastante produtiva e a população que se fez presente, então, pôde se manifestar e solicitar os esclarecimentos devidos. Ainda há possibilidade de dividir ou parcelar o valor da valorização do lote em até 36 vezes nos lotes com até 1.999 metros quadrados, ou até 96 vezes para lotes acima de 2.000 metros quadrados, ou ter um abatimento no à vista de 10% de desconto. Por isso que eu acho que é perfeitamente possível e razoável, né, este projeto de lei ser aprovado por essa casa. Como temos muitas ruas ainda, além dessas contempladas pelo presente projeto, o recurso gerado pela arrecadação dessa receita, eu acredito que ele deve fomentar novas obras, fazendo com que a cidade receba sempre novas melhorias e que esses investimentos eles sejam contínuos, né? Que tenha sempre caixa para que sejam feitos investimentos que beneficiam mais pessoas, né? Atingindo mais pessoas e também ruas da nossa bonita cidade. Então, só assim eu acho que nós temos condições de conseguir cada vez mais atingir as nossas demandas na infraestrutura e por isso que eu sou a favor da aprovação do presente projeto de lei complementar. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente e a todos já nominados anteriormente. Acho que o colega Osni fez um bom resumo dos projetos, né, de uma forma coerente. Colocando da porcentagem, eu acho que segue um critério de justiça. Segue um critério de justiça em relação àquilo que foi cobrado em anos anteriores também, a porcentagem. A diferença é que, na visão dessa administração agora, ela resolveu, para atingir mais gente e para auxiliar nesse momento, talvez um pouco complicado que a gente vive, e é uma postura que é uma decisão tomada, né, agora, que se mantenha os mesmos valores, mas que se consiga emendas que elas serão diluídas, né, e assim será nos próximos projetos. A intenção da administração é isso, nos próximos projetos serem muito parecidos com esse projeto aqui.
Então, assim, é um projeto totalmente razoável, que permite que tenha um abatimento de quase 40%. Além disso, as pessoas podem não chegar a pagar esses 80%. Se a valorização não der do terreno, como foi explicado lá, pode o valor ser até menor se não for feito, não tiver essa avaliação. Então, ele é um projeto bem elaborado, também sou totalmente favorável e acho que ele é, antes de mais nada, coerente com o que foi feito em termos de porcentagem em outras administrações e também tem um olhar de participação, e por isso que eu peço aqui para todos os colegas, né, que busquem apoio parlamentar com seus deputados, para que a gente possa, no futuro, dessa mesma forma, avançar na pavimentação de Porã. Fui vereador na gestão de 2009 a 2012, e na época o prefeito Adélio também era o prefeito, o atual, e a partir dali nós aprovamos que qualquer loteamento novo já tenha que vir com pavimentação. Então o que está sendo resolvido são problemas antigos e que estão sendo resolvidos aos poucos. E a gente quer crer que devagarzinho, se não nessa administração, talvez na próxima, todos eles sejam resolvidos. E a gente não tenha que mais lidar com essas coisas, ou os próximos vereadores não tenham que mais lidar com esse tipo de situação, porque tudo já vem com pavimentação na sua origem, os loteamentos novos. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel. Saúdo o senhor presidente e os demais citados anteriormente. Bom, desse projeto eu peguei e fiz umas contas ali em cima dos valores que foram nos apresentados, né? Que a obra está orçada em 1.040.000. E desses 450.000 vão ser de emendas parlamentares, né? Então, em cima do valor resultante, que daí vai ser cobrado os 80%. Então, em cima do valor total, eu peguei e fiz algumas contas aqui, o contribuinte vai pagar em torno de 45,38% do valor total da obra, né? Então, por que esse 45%? Porque os 80% são em cima do valor que sobra, não do valor total da obra. Então, essa foi a conta que eu fiz para eu saber do valor total, o quanto que cada vai realmente contribuir. Então, chega aos 45% do valor total da obra. Eu quero aproveitar para parabenizar a Comissão de Legislação e Justiça que fez a audiência pública lá, que ficou bem claro, né? E eu acho assim que dentro dessa porcentagem a gente deve aceitar, né? É um valor justo a ser cobrado, que as pessoas também querem esse direito. Tem muitos que estão aptos a pagar, né? De repente a gente deveria estudar algumas maneiras de algumas pessoas que não tenham condições de uma outra maneira de parcelar ou coisa assim, mais para frente em outros projetos, né? Mas analisando esse projeto aqui, eu acho que é bem válido, né? E falando, antes nós, vereadores do MDB, se reunimos e conversamos, dentro desses valores a gente está sempre favorável a essas melhorias, né? Então, o que a gente quer é que todos os demais sejam contemplados, se permaneçam dentro de uma porcentagem parecida com essa, né? Então, se for nesse estilo, a gente com certeza vai ser um apoiador, um incentivador dessas obras, né? Caso contrário, a gente vai se posicionar ao contrário, que a gente, o que a gente acredita que esses valores aqui são justos a ser cobrados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 05/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tunin. Sim. Darcy José de Souza. Contrário. Irmi Rohr Schneider. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então foi aprovado por maioria de votos.
Coloca em primeira discussão o projeto de lei complementar número 06/2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Michel. Saúdo novamente, senhor presidente, e os demais já citados. Então, sobre esse projeto que é sobre a pavimentação de ruas com pedras irregulares, eu não consegui construir um conceito muito correto em cima disso. Por quê? Porque a gente vê que muitas ruas da nossa cidade, onde mais tem problemas, é onde a base foi feita de calçamento. Projetando o município que eu quero daqui muitos anos, eu não sei se o calçamento é a melhor alternativa. Salientaram que o calçamento se torna uma base mais barata, mas essa base mais barata hoje é viável e futuramente. Então, eu não consegui ter uma certeza do meu voto, por isso que eu quero declarar que eu vou me abster da primeira votação desse projeto, tá? Porque eu acho que assim, a gente está aqui, a gente tem que assumir riscos e cumprir com a palavra que a gente quer, que é o melhor para o nosso município, né? Então, pensando no futuro, eu não sei se essa base com calçamento é realmente a melhor alternativa. Além de a base não ser equivalente, né? A gente sabe o caso da avenida, que antigamente era calçamento, a gente sabe, aqui na rua da padaria Schneider também, né? Então, eu não sei se é o mais correto. E outra questão que algumas pessoas já me levantaram, não são dessas ruas aqui, que quando fossem contemplados, eles queriam diretamente que fosse asfaltado, por questões de transtorno, porque assim terão que pagar, além de contribuir então em 2 etapas, né, duas vezes terá o transtorno. Então, devido a essas circunstâncias, eu não consegui construir o meu voto para ser ou favorável ou contrário, então eu vou me abster dessa votação. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano. quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, funcionários da casa e o público que está assistindo. Da mesma maneira que o Michel, também vou me abster à votação desse projeto. Pelas explicações do Michel, faço as mesmas, e também referente por estar aí diferenciado. No projeto anterior era 80% e nesse é 50% a contribuição de melhorias. Então, para mim, são 2 pesos e 2 medidas. Então, meu voto vai ser pela abstenção também. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente e a todos antes nominados já. Também segue critérios anteriores de 50% quando teve calçamento e o município entendeu que, nesse caso, a participação da população é 50% também. Quanto a esse projeto, eu acho que a gente tem, todos nós, ninguém talvez seja contrário a um mundo ideal, mas talvez a gente tenha que fazer naquilo que é possível, né? Como seria bom, e eu acredito, né, também não discordo de alguns das questões técnicas, e antes de mais nada, não é questão de concordar ou não concordar, é questão de respeitar. Acredito que o asfalto seria a forma ideal também. No entanto, tem inúmeras pessoas que nas visitas que às vezes que a gente faz, diz assim, olha, se não dá um asfalto, pelo menos um calçamento, porque a gente não aguenta mais a poeira, a gente não aguenta mais o barro, a gente não tem mais condições de trafegar aqui. A gente comprou esse loteamento uns anos atrás, esse terreno de outros loteamentos, como eu falei antes da administração 2009 a 2012, onde não era exigido, e a gente, na hora de comprar, né, comprou mais barato, mas a gente não se deu conta disso, ou comprou porque tem condições. Então, as pessoas pedem, imploram, olha, pelo menos um calçamento para que a gente não tenha que mais conviver com a poeira. E se tu analisar, eu acho que dentro da produção, se eu olhar o agricultor ou às vezes um empresário,
Como seria legal, o correto às vezes seria montar um grande freestyle, mas às vezes o cara não consegue, vai montar e depois vai ampliar, né? Não seria legal a gente poder comprar talvez uma caminhonete, uma Toyota, mas se não dá, eu não vou deixar de comprar talvez um carro que me dê condições de me deslocar. E amanhã depois melhorar esse veículo com a condição do trabalho e tal. Então, eu respeito a opinião dos colegas, mas eu acho que dentro daquilo que é possível fazer hoje, esse é um projeto ótimo e que vai beneficiar e muito a população. Então, sou favorável a esse projeto e peço a colaboração dos demais nesse sentido. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osni. Então, como foi saudando primeiramente a todos já nominados anteriormente. Então, como já foi colocado aqui pelo colega Michel e pelo colega Adriano, né, nós temos mais uma semana para nos posicionarmos, né, para ouvirmos mais opiniões e, com certeza, muitas pessoas a gente já contactou e essa semana vai ter mais contatos também, né, e também não discordo de nada daquilo que o vereador Paulo colocou aqui, né. Então, a gente vai estar debatendo durante a semana, vai ter vários questionamentos que com certeza a gente vai receber, né? E vai ter que analisar também os prós e os contras, e então hoje também eu não teria uma opinião 100% formada, né? Deve haver melhoria sim, né? Se não tem a questão de colocar o asfalto como a maioria acha que deve ser, né? E que seria o correto, né? Talvez, por hora, a melhor maneira de solucionar o problema imediato seria o calçamento com a contribuição de 50%. Mas isso é uma questão que não está assim 100% clara para a gente, né? E nós vamos então tomar essa posição hoje e até semana que vem a gente vai ter então a posição definida do voto. Então também o meu voto a minha posição é de me abster nessa votação de hoje. Continua livre a palavra. Senhor Vereadora Irmi. Volto a saudar os já nominados anteriormente. Então, esse projeto de lei, que também foi assunto pauta da nossa audiência pública, a gente percebe, eu entendo perfeitamente a colocação dos colegas do MDB aqui e dos outros colegas também, mas em 2013 a 2016 eu fui diretora do Departamento de Assistência Social e responsável pela pasta da habitação do nosso município. Então, a gente fez lá um estudo da regularização fundiária e déficit habitacional do nosso município. Então, a gente conhece as ruas, conhece aonde que hoje ainda não tem calçamento. Então, como todos sabem, o nosso plano diretor hoje já está que nenhum loteamento mais é autorizado sem infraestrutura, que é asfalto, luz e água. E agora, nesse novo plano diretor que nós estamos debatendo, vai incluir até o calçamento, tá? Então, vai ser incluído que o loteador também tem que ainda incluir o calçamento. Por que isso? Porque quando o munícipe compra a calçada... Não, o passeio, calçada, passeio, isso. Obrigado, Michel. E daí, quando a pessoa compra o terreno, ele já compra o terreno pronto, com a infraestrutura, porque cada um pegar e fazer a sua parte, fica essa questão de não ser legal, não ficar bonito e todas essas questões. Então, hoje, as pessoas que compraram esses terrenos, antigamente liberados, sem calçamento e tudo, eles sabem que eles pagaram menos para esse terreno. Eles sabem da condição que eles têm precária de não ter acesso a dias de chuva com barro, dias de poeira com muita poeira. Então, a gente sabe disso também. Mas, se é possível agora atender eles com calçamento, eu fui em várias famílias fazer visita, eles falaram, pelo menos calçamento, nós já estamos satisfeitos. Mas, se conseguirem asfalto, melhor ainda. Então, o prefeito sabe que também não tem tanto dinheiro, mas está se colocando à disposição de conseguir recurso e a metade conseguir, a outra metade o munícipe então pagar. Eu acho que é uma solução de imediato para nós deixar o nosso município mais bonito. Se lá para frente temos condições de fazer asfalto, vamos fazer asfalto. E cabe nós, vereadores, salientando o que o Michel falou, que às vezes a infraestrutura do calçamento fica ruim, não é boa depois,
cabe a gente fiscalizar se essas obras são bem feitas, a drenagem é bem feita, o passeio, a cancha que se diz, é tudo bem feito. Eu acho que é importante sim, porque depois só precisa ser colocado o asfalto, que daí já fica bonito, já fica completo o projeto. Eu sou favorável, sim, por entender o que a população me pede. As pessoas que não têm nada, nem asfalto, nem pedras irregulares, eles dizem, se for pelo menos calçamento, para nós já é ótimo. Tá? Seria esse meu parecer, presidente. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Darcy. eu também quero me manifestar sobre esse projeto, né? Eu concordo com as ideias dos 3 vereadores do MDB ali, né? Mas também quero falar da minha opinião, que eu acho que o calçamento, se ele é bem feito, né, ele já é uma base para o asfalto, né? Porque o asfalto, não adianta você colocar 10 centímetros, ou 20 de asfalto, ou 50, né, se você não fizer uma boa base. Então, se o calçamento deve ser fiscalizado, né, fazer uma boa base, né, eu acho que não vai ter problema, né. Então, quero dizer que eu vou ser favorável desse projeto, né, porque provavelmente, né, o Michel colocou ali, tem razão, né, mas não vai ser vai ser em ruas pequenas, não vai ser que nem uma avenida ali que vai ter um fluxo diariamente pesado, né. Então, você tem uma rua ali que não tem pavimentação nenhuma, né, com pedras irregulares, você vai ter que fazer uma boa base, ou com calçamento vai ter que fazer uma boa base, né. Então, eu acho que é uma boa ideia, né, sou favorável a esse projeto. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 06/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Abstenção. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneider. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Me abstenho. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simo. Me abstenho. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então foi aprovado por maioria de votos. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 27 de setembro de 2021, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Boa noite. Adriano, tu não tinha me respondido de tarde? Não, é por isso que eu digo...